E aí, pessoal, boa semana. Quero fazer um comentário breve aqui com vocês sobre uma reflexão que eu estava fazendo sobre Cristo, estudando aqui nos meus estudos. Estava estudando arqueologia um pouco e sobre como é que era a vida no tempo de Jesus. E eu queria muito fazer um comentário com vocês a respeito disso. Só quero antes dizer que tem novidade no pedaço. Se eu não lancei ainda, eu vou lançar na próxima semana. Tá por aí, tá chegando. Tava faltando, quando eu gravei esse vídeo aqui, tava faltando só ficar pronto o logo. O logo, tem logo que tá vindo aí, tem logo. Fica ligado, se é que já não chegou. Se chegou, vai lá, dá joinha, aquela coisa toda. Abraça, abraça. Ok? Vamos lá. Sobre Jesus no tempo dele. Jesus, a gente conhece Jesus como o carpinteiro. Essa era a função que ele tinha. Provavelmente aprendeu do próprio pai, embora... Acredite se quiser, na teologia há controvérsia sobre isso, porque alguns acham que ele era identificado como filho do carpinteiro, não quer dizer que ele era o carpinteiro, mas eu acredito que ele era carpinteiro, que ele estava no ofício do pai, porque isso era a tradição da época. Jesus, como não foi para a escola de fariseus, de escribas, ele tinha que estar fazendo o trabalho com o pai, e eu não acredito que Jesus era aquele cara que vivia só na floresta meditando, né? Então Jesus ele trabalhava e há outras evidências também, né? Além da minha própria opinião, mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando você estuda o período da época, e eu ainda vou fazer aqui um episódio só sobre os romanos, estou prometendo e vou fazer. Quando você vive naquela época, era uma época de muita revolução política. O próprio Império Romano era um império muito diferente, porque ele funcionava diferente. E a República, o Império Romano era um bicho muito diferente que estava presente naquele tempo. E havia muitos jogos de poder acontecendo, né? Herodes, cara, o Herodes merece um episódio só do Herodes, cara. O Herodes é um cara, assim, é inacreditável o que esse cara era, em termos de gênio do mal. Cara, o Herodes era um negócio assim que você tem que entender quem é o cara que mandou matar criança na época que Jesus nasceu lá em Belém. E aí, com tudo que estava acontecendo, Flávio Josefo conta muito do que estava acontecendo naquela época, com todas as coisas que estavam acontecendo no mundo, e principalmente naquela região. Diferente do que a gente pensa, porque quando a gente é cristão, a gente vem de um contexto cristão. Então a gente acha que Jesus era conhecido por todo mundo. A gente acha que só porque Jesus fazia milagre, todo mundo sabia quem Jesus era. E não era assim que funcionava. Jesus era meio underground. Jesus, embora ele tenha aparecido na frente de Herodes, de Agripa, né? Embora ele tenha aparecido diante de Pilatos, embora tenha um dia em que aconteceu uma grande cena, que foi o dia da sua morte, uma grande cena pública, ele era só o filho de um carpinteiro. O que eu quero dizer é o seguinte: os grandes do seu tempo, os grandes não o notaram. Por exemplo, Herodes o Grande, ele ficou sabendo de Jesus, e como tinha a profecia do rei dos judeus, e Herodes era meio judeu também, acreditava em algumas coisas da religiosidade judaica, ele mandou matar Jesus, né? Então ali você pode falar que Jesus foi detectado no radar de alguém, de um homem público, do mainstream da época. Entendeu? É isso que eu quero falar. O que é o mainstream hoje, né? Hoje no Brasil, o que é quem são os grandes do Brasil? Os grandes políticos, os grandes empresários? Quem são os grandes nomes, os grandes artistas? Esses nomes são reconhecidos por todos, esses nomes que estão na mídia em todos os lugares. Jesus não era um desses. E quando ele foi reconhecido pelo Herodes o Grande e ele mandou matar as crianças em Belém, era só uma ameaçinha que ninguém também ficou sabendo. Tanto é que a própria cena da estrela que guia os reis magos, que a gente chama de reis magos, né? Até essa cena que guia ali tipo assim,
Alguém tinha que prestar atenção, alguém tinha que ficar sabendo que aquilo aconteceu. Porque não tivesse aquela estrela, não tivesse mais de 400 profecias a respeito da volta da primeira vinda de Cristo, ninguém nem ia saber o que aconteceu, obviamente. Obviamente, né? Nasceu numa manjedoura um menino lá qualquer. Embora a gente saiba que tinha gente prestando atenção, não era o mainstream, não era a maior parte das pessoas, não era o público principal, não saiu na Globo, não saiu nas redes sociais. Era uma galerinha que estava sabendo. Uma galerinha assim, ó. Não, entendeu? Eu quero que você pegue esse clima. E quando Jesus começou o seu ministério, que foi só de 3 anos e meio, ele arrastou multidões, é verdade. Aí você fala, ele entrou no mainstream. Não entrou. Não entrou porque ele arrastou multidões dentro do contexto judaico. Fora do contexto judaico, ele também alcançou algumas pessoas. Você tem a história de Decápolis, você tem a história da mulher fenícia, Sírio-fenícia, que ficou sabendo dele. Então, a história ali na Boca Pequena, porque não tinha internet na época, na Boca Pequena se espalhou de alguma maneira, mas não tornou Jesus mainstream hora nenhuma. Em nenhum momento ele ficou como sendo um personagem conhecido por todos. Ele não virou uma figura pública. Jesus não virou uma figura pública dos nossos dias hoje. Ou melhor assim, Jesus não tinha marcação de azul no Twitter e no Instagram. Entendeu? Ele não ia conseguir fazer o link no Instagram. Ele não ia conseguir, é a minha maior frustração. Então Jesus, ele passa aqui, ele é percebido em alguns momentos ali, né? Mas é uma pontinha que aparece. Ele não toma uma presença, e é por isso que ele fala o tempo todo, não espalha o que eu faço. Não espalha o que eu faço. E às vezes eu vi Jesus falando isso, mas veio aqui pra quê? Não veio aqui pra salvar a humanidade? Não veio aqui pra pregar o evangelho? Não trouxe um reino pra gente? Por que o cara não vai espalhar que foi curado? Porque Jesus, incrivelmente, não queria chamar essa atenção toda. Queria ser notado. Tanto que fez coisa para ser notado. Mas queria ser notado para um público específico. E dentro desse público específico ele até foi notado, sim. Houveram multidões que o seguiram. Pessoas ficaram sabendo que tinha um Jesus que pregava, que levava. Com certeza Pilatos sabia de Jesus antes de Jesus aparecer pela primeira vez na frente dele, embora não tenha dado atenção nenhuma até então, porque tinha muitas outras coisas maiores na cabeça. O que eu quero dizer é o seguinte: o mundo estava rodando numa direção, enquanto uma coisa extraordinária estava acontecendo em silêncio. E quando eu vejo Jesus fazer isso, me dá um desespero, porque eu olho hoje para o cristianismo e eu vejo o mundo girando numa direção e o cristianismo completamente, vou falar, irrelevante muitas vezes. E um Zé Povinho que tá ali, você até vê que tem um movimento e tal, mas e aí? O que vai dar? E eu não estou dizendo isso para confortar a gente não, porque eu acho que a gente tem que ficar desconfortável na situação que a gente está, que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mas a gente nem tudo está perdido, porque Deus é poderoso e Ele sabe fazer as coisas de um jeito muito diferente do que a gente faria. Eu não faria nada do jeito que Jesus fez. Nada. Eu teria provocado muito mais. Eu teria querido que as pessoas vissem muito mais o que eu podia fazer. Eu teria feito alguns milagres muito doidos, sabe? Eu acho que talvez eu teria caído nas tentações de Satanás ali, para poder chamar mais atenção. Pula daqui do pico, Jesus. Todo mundo vai ver. Né? Enfim, do pináculo do templo. Então, Jesus veio como carpinteiro, ele morreu como carpinteiro. Tem historiadores que anotaram, olha, teve um carpinteiro que morreu lá e fez um barulho e tal. E é isso, o carpinteiro. Então, para os grandes do seu tempo, aqui que tá a loucura, para os grandes do seu tempo, Jesus foi um carpinteiro. E só quem estava perto, que seguiu ele, que viu que ele era Deus. E quando Deus resolve vir na terra, ele resolve vir de carpinteiro. E quando Deus tem um projeto para salvar a humanidade, ele não alardeia o projeto para todo mundo. Ele faz o que tem que fazer no cantinho dele. E só isso
é suficiente para mudar o mundo, para transformar o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Só isso é suficiente para que hoje existam bilhões, e na história tem existido bilhões de cristãos. Só isso. O carpinteiro, em silêncio, longe dos olhos dos grandes e do mundo, fez o que tinha que fazer em 3 anos e meio e foi embora. E isso foi suficiente. Isso me dá muita confiança de que Deus está no controle da história, me dá muita confiança de que, mesmo vendo as coisas não indo para onde eu acho que elas deveriam ir, Deus vai fazer elas chegarem aonde Ele quer exatamente que elas cheguem. E isso também me dá o seguinte sentimento: mais importante do que a gente tentar fazer coisas grandiosas é a gente fazer o que é certo, o que tem que ser feito, ainda que ninguém esteja olhando. Isso pode mudar o mundo.